Olá pessoal, eu estou enviando essa aula gravada para vocês assistirem no sábado letivo, né? Foi opção da turma, uma aula gravada para que vocês pudessem assistir a hora que quisessem. Por isso a gente optou por essa forma e não pela aula ao vivo, já que vários alunos tinham que trabalhar no horário que seria dada a aula ao vivo, tá? Hoje a gente vai falar sobre sociedades anônimas, as populares SA, vocês já conhecem bem, né? E hoje, nessa matéria, nesse capítulo de hoje, a gente encerra o ensino sobre o direito societário e fica restando somente direito cambiário ou títulos de crédito e direito falimentar ou falência e recuperação de empresas e também um pequeno capítulo sobre contratos empresariais. Então vamos para a aula de hoje, tá? Essa matéria ela cai de forma indireta na prova, não tem questão específica sobre sociedade anônima, mas o conhecimento de sociedade anônima é exigido em outras questões. Eu não coloquei questões específicas porque eu não tinha certeza que eu ia conseguir terminar essa matéria antes da prova, mas como deu tempo, fica aí a dica, é bom saber, até para fazer as questões da prova por exclusão, certo? Vamos em frente. Bom, no estudo das sociedades anônimas, a gente precisa lembrar que a gente classificou as sociedades em relação à responsabilidade dos sócios como sociedades limitadas e sociedades ilimitadas. Né? Nós já fizemos o estudo específico de algumas sociedades que são menos usuais na primeira parte desse capítulo sobre direito societário, mas logo depois nós passamos para algumas sociedades que são mais comuns e que merecem um estudo mais detalhado. Nós falamos especificamente da sociedade limitada, depois nós fizemos uma comparação entre a IRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, e a sociedade limitada unipessoal, e agora vamos falar das SAs, que também é um tipo comum de empresa e vocês vão certamente encontrá-las na vida de vocês de agora em diante. As sociedades anônimas também são chamadas de companhias e são disciplinadas na Lei 6.404 de 1976. É uma sociedade que tem o seu capital, os títulos de participação, negociáveis no mercado através de ações. Ou seja, o capital das sociedades anônimas ele é dividido em ações, tá? E cada sócio vai ter o percentual da sociedade anônima correspondente ao número de ações que tiver. Justamente por esse motivo, o sócio também é chamado de acionista da empresa, ok? Então qualquer pessoa pode fazer parte livremente do capital acionário das sociedades anônimas, ok? Então, morrendo um sócio, por exemplo, os seus herdeiros herdam suas ações e passam a fazer parte dessa empresa automaticamente. Bom, como eu disse, os sócios são chamados de acionistas por serem os portadores das ações, respondem pelas obrigações contraídas pela sociedade até o limite do que falta para a integralização das ações de que são titulares. Toda vez que é formada uma sociedade anônima, é dividida o número de ações, né, entre os sócios que vão ser os sócios fundadores dessa sociedade. E esses sócios eles realizam uma operação chamada subscrição das ações, através da qual eles se comprometem a comprar determinado número de ações iniciais que são distribuídas inicialmente pela sociedade. Cada sócio só é responsável na sociedade anônima a pagar pelas ações que subscreveu, o que significa que é o tipo de sociedade em que a responsabilidade do sócio é mais limitada, né?
Ele não tem sequer que pagar a totalidade das ações, ele só tem que pagar as ações que ele subscreveu, diferentemente da limitada, em que o sócio ele é responsável pela integralização da totalidade do capital social. Aqui não. Aqui nas sociedades anônimas, o sócio só tem que pagar pelas ações que ele subscreveu, que ele se comprometeu a, a adquirir, ou seja, das ações de que ele é titular. Tudo bem? Então, esse sócio só vai ser responsabilizado pelos valores que ele prometeu repassar à companhia, mas que ele ainda não pagou. Tá? Se ele já tiver pagado tudo o que ele devia por suas ações, ele não é absolutamente responsabilizado por nada. É bom dizer que a responsabilidade da SA também pode ser desconsiderada para responsabilizar sócios, mas somente aqueles sócios, administradores ou diretores responsáveis pelas decisões da SE que normalmente são responsabilizados, principalmente depois da alteração que a Lei 13.874 trouxe para o artigo 50 do Código Civil. Sugiro que vocês leiam o artigo 50 novamente para entender que somente aqueles sócios responsáveis, ou seja, os acionistas que levaram vantagem com a operação ou de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, é que serão responsabilizados no caso de desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, é, é a forma mais segura de se investir no que tange a responsabilidade dos sócios. Obviamente, o preço das ações da companhia pode subir ou pode baixar, causando prejuízo para o seu acionista. Mas fora esse prejuízo que ele pode sofrer, que é o do preço das suas ações que ele já pagou por ela, ele não pode ser obrigado a pagar mais nada. Tá? Dentre os acionistas, nós vamos ter o acionista controlador, que é aquele que detém o poder de controle da companhia, ou seja, aquele que tem a maioria das ações sob seu poder. Lógico que para ter o controle absoluto da companhia, ele precisa ter 50% mais um das ações. Né? Se ele não chegar a 50%, ele vai ser acionista majoritário, porém, ele ainda vai precisar do voto de outros acionistas para obter o poder de controle. Né? Então vamos supor que um acionista tenha 40% e outros 6 acionistas tenham 10% das ações. Esse acionista que tem 40%, ele precisa do voto de pelo menos mais 2 acionistas para obter maioria, de forma que ele não é sozinho o controlador. Certo? Normalmente o controlador é o acionista que detém maior volume de ações, mas nem sempre o acionista que detém maior volume de ações é controlador, porque, como eu disse, ele pode sozinho não constituir a maioria do percentual. As sociedades anônimas, para obter recursos necessários para seu funcionamento, eles podem emitir títulos de investimento. Esses títulos são chamados no mercado acionário de valores mobiliários. Tá? Então vocês têm exemplos aí de valores mobiliários. Nós temos as ações, que são partes da companhia, fazem parte do capital da companhia. Tá? Nós temos as debêntures, nós temos partes beneficiárias, bônus de subscrição e nota promissória. São, né, papéis que podem ser emitidos pela, pela companhia para arrecadar dinheiro para seu funcionamento. Tá? As ações, segundo Fábio Coelho, são valores mobiliários representativos de uma unidade de capital social de uma sociedade anônima, que conferem aos seus titulares um complexo de direitos e deveres. Entre esses direitos estão o direito de votar nas assembleias da companhia, estão o direito de participação nos lucros que são distribuídos através de dividendos, né? Quando a divisão do dividendos, quando a companhia tem lucro, parte desses lucros são destinados, conforme decidido em assembleia, para distribuição entre os acionistas. E as ações, o número de ações determina o percentual que cada acionista receberá na distribuição dos dividendos. Também podem ser ações que não deem direito a voto, tá? Porque existem
diferentes categorias de ações. Tá? Algumas com direito a voto, outras sem direito a voto, mas todas as ações dão ao acionista direito à percepção de dividendos. As sociedades anônimas podem ser de dois tipos, abertas ou fechadas. As fechadas não têm ações vendidas na bolsa livremente. Por quê? Porque são sociedades de pessoas, aquelas sociedades em que a pessoa do sócio importa. Normalmente são companhias de família em que os acionistas prezam pela pessoalidade dos seus coacionistas, as pessoas que têm copropriedade da empresa. Então importa para eles quem é que vai comprar as ações. Então essas ações, por estatuto, não podem ser vendidas livremente e não estão disponíveis para negociação na Bolsa de Valores. As companhias abertas, por sua vez, são aquelas que têm seus valores vendidos no mercado, né, e que as pessoas podem comprar livremente na Bolsa de Valores através de um corretor de ações, que é a pessoa que participa ali daquele momento. Vocês já viram em filmes ou em outras mídias que os corretores de bolsa de valores são aqueles que ficam lá gritando, comprando, vendendo ações. Hoje em dia, obviamente, isso tudo pode ser feito eletronicamente sem a necessidade de o corretor estar presente lá pessoalmente na bolsa. Mas no Brasil, a negociação de ações na bolsa de valores ou no mercado de balcão são exclusivamente realizadas na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, a Bovespa. Tá? A Bolsa de Valores é uma entidade privada que resulta de uma associação de sociedades corretoras. Ou seja, várias sociedades corretoras, que são as sociedades que têm os corretores de papéis, né, esses papéis que a gente chama de valores mobiliários, eles são as pessoas que podem negociar na Bolsa. Essas sociedades corretoras se unem para formar uma bolsa de valores. Ela exerce um serviço público, porque a Comissão de Valores Mobiliários é o ente público que lida com a regulação desse mercado. E a compra e venda de papéis é tão importante que é considerado um serviço público. E elas exercem esse serviço com monopólio territorial. Para vocês terem uma ideia, em Nova York, nos Estados Unidos, tem duas grandes bolsas: a Bolsa de Nova York, Bolsa de Nova York e a Nasdaq, que trata de comércio eletrônico. No Brasil existe uma grande bolsa, que é a Bovespa. Por que isso tem que ter unidade de local para ser negociado esses valores? Por que tem que ser tudo dentro da Bolsa de Valores e a Bolsa de Valores tem que ter esse monopólio territorial, não pode ter várias? Porque nesse caso a concorrência seria prejudicial ao mercado. Imagine você que para comprar ações de uma companhia você tivesse que ir a uma Bolsa de Valores. Aí você de repente deseja comprar ações de outra companhia, aí você tem que procurar outra Bolsa de Valores. Isso fragmentaria o mercado de forma que dificultaria a ação dos negociantes. Tá certo? Já o mercado de balcão é uma operação relativa a valores mobiliários realizada fora da Bolsa de Valores, por sociedade corretora e instituição financeira ou sociedades intermediárias autorizadas. No Brasil, o mercado de balcão, geograficamente, também é situado na Bovespa. Por que isso? Apesar de serem mercados diferentes, o da Bolsa e o do mercado de balcão, eles estão no mesmo local. As ações sem tanto valor e com menos representatividade e com menos visibilidade no mercado, elas seriam prejudicadas se elas fossem negociadas no mesmo mercado que as ações mais desejáveis, porque nesse mercado em que há as ações mais desejáveis, elas perderiam o destaque, né? Considerando que para pequenos investidores essas ações costumam ser desejáveis e interessantes,
é bom que haja um ambiente exclusivo direcionado a este público que as deseja para que elas sejam negociadas e para que elas não sofram influência da, das negociações na bolsa, ok? Então, por isso, o mercado de balcão é um mercado separado, mas no Brasil se situa também na bolsa de valores. Bom, a sociedade anônima ela tem alguns órgãos principais para o seu funcionamento, né? E aí, entre eles, nós temos a Assembleia Geral, que toda sociedade anônima precisa ter, que ela vai reunir todos os sócios através de editais de convocação e ela é encarregada das deliberações pertinentes à sociedade. Então, todos os sócios com direito a voto vão se reunir e vão votar nos rumos que desejam tomar com a sociedade. Bom que se diga, como eu já disse também, que cada voto vale o percentual de ações que o seu titular tem. Então, se eu tenho 5% das ações de uma companhia, o meu voto vale 5% dos votos. Tá? Se alguém tem sozinho 30%, o voto dele é muito mais valioso que o meu. Ele sozinho consegue 30% dos votos. Tá? Então, é necessário que eu reúna 30% do percentual da sociedade para empatar com ele. Então, só para vocês entenderem que cada voto vale o percentual de ações que o seu titular tem. O Conselho de Administração é um órgão facultativo, que não é necessário haver, mas ele existindo, ele vai deliberar sobre parte das atribuições da Assembleia Geral, para agilizar a tomada de decisões de interesse da companhia. Então, para que a Assembleia Geral não seja exaustiva e que tenha que decidir questões menores, questões cotidianas e que demandem muito tempo para ser votadas, este Conselho de Administração recebe atribuições, recebe poderes para decidir de forma magnânima a respeito de interesses da companhia que não precisem ser levados a voto na Assembleia Geral. Tá? Então, você consegue otimizar as Assembleias Gerais às decisões mais importantes e mais necessárias para a companhia, deixando as questões menores e mais cotidianas a cargo do Conselho de Administração. A diretoria da empresa é encarregada de legalmente representar a companhia e de executar as deliberações da Assembleia e do Conselho. Você tem os órgãos deliberativos, que são a Assembleia e o Conselho de Administração, e tem a diretoria, que é um órgão executivo e representativo. A diretoria representa a empresa, assinando e comparecendo às situações em nome da empresa, e, além disso, ela executa as deliberações do Conselho e da Assembleia. Ok? O Conselho Fiscal é órgão de existência obrigatória que tem como função fiscalizar os órgãos de administração para a proteção dos interesses da companhia e de todos os seus acionistas. Tá? Então, o Conselho Fiscal ele vai verificar se o dinheiro da companhia, se os interesses da companhia estão sendo bem empregados. Tá certo? Bom, eu disse que alguns papéis são exemplos de valores mobiliários e eu expliquei o que era ação. Agora vamos explicar o que são aqueles outros. Primeiro vamos falar da debenture. Debenture são papéis que representam dívidas que os debenturistas têm crédito com a companhia. A companhia precisa de dinheiro e às vezes ela não quer diluir o seu patrimônio, o seu capital social, certo? Ela não quer emitir novas ações para não diminuir o percentual que cada sócio já tem da companhia. Então, ela, em vez disso, emite debêntures. Debêntures são papéis que representam empréstimos que as pessoas que compram as debêntures têm, têm crédito com a companhia. Então, o debenturista acaba comprando a debênture e emprestando dinheiro para a companhia. Os debêntures são resgatáveis, né? E no título do debenture contém o prazo em que ele vai ser resgatável, se ele vai ser resgatável com ágio ou não, e se ele vai ser resgatável e qual que é a taxa de juros que ele vai ser remunerado. Sim, o debenturista ele é remunerado com ágio e juros.
ao passo que o acionista é remunerado com dividendos. Tá? Então, a divisão dos lucros, a que faz jus ao acionista, chama-se dividendos. Os juros pagos aos debenturistas não são dividendos, são juros. Tá? E aí, além dos juros, pode-se remunerar os debenturistas com ágio. Por exemplo, determina-se que a debênture será resgatada por 105% do seu valor de emissão. Então, você emitiu por 100 e vai resgatar por 105. Isso é uma forma de premiar os debenturistas, recompensar os debenturistas por terem emprestado dinheiro para a companhia. Além do ágio, eles podem ser remunerados com juros. Tá? Bom, partes beneficiárias são títulos negociáveis que não têm valor nominal e são estranhos ao capital social, não fazem parte do capital da empresa e são criados a qualquer tempo por sociedades por ações de capital fechado, não são aquelas que são negociadas na bolsa, são aquelas sociedades que não têm títulos negociados na bolsa e que são sociedades de capital fechado. Podem ser negociados diretamente pela companhia ou podem ser cedidos gratuitamente aos acionistas, ou sócios fundadores, ou terceiros, como empregados, clientes, entre outros. Esta parte beneficiária é cedida ou negociada em remuneração por serviços prestados à companhia. E, bom, elas conferem ao seu titular participação nos lucros anuais da companhia. Essa participação destinada às partes beneficiárias não vai poder ser superior a 10% do lucro apurado. Então, a companhia de capital fechado pode emitir partes beneficiárias para beneficiar as pessoas que ela desejar, que serão deliberadas que pessoas receberão partes beneficiárias e se será ou não emitida a parte beneficiária na Assembleia Geral. Tá? E aí, os detentores das partes beneficiárias receberão parte do lucro da companhia. Esta parte não pode ser superior a 10%. O percentual do lucro que não vai poder ser superior a 10% também vai ser deliberado em Assembleia. Ok? Bônus de subscrição são títulos negociáveis que são emitidos por sociedades por ações, que conferem aos seus titulares direito futuro de subscrever com preferência ações do capital social da companhia que forem emitidas futuramente. É um direito de preferência. Tá? Imaginem vocês que a negociação do Neymar do Santos com o Barcelona, tá? Não é bônus de subscrição, só estou querendo exemplificar para vocês entenderem como funciona o bônus de subscrição. O Barcelona lá atrás comprou o direito de preferência de negociação do Neymar. Significa que se o Barcelona cobrisse a oferta de outro clube, quem levava era o Barcelona e não tinha conversa. Tá certo? O bônus de subscrição funciona da mesma forma. Tá? Vão ser emitidas ações no futuro. Só que antes da emissão dessas ações, a companhia pode emitir bônus de subscrição, que serão comprados por quem se interessar no futuro de comprar essas ações. A pessoa paga pelos bônus de subscrição, mas o que ela paga pelos bônus de subscrição não dá a ela o direito às ações, certo? Ela recebe com bônus de subscrição apenas um direito de preferência para comprar as ações quando ela quiser, tá certo? Então, com os bônus de subscrição, ela garante que lá no futuro ela vai poder comprar com preferência. Se ela não quiser comprar, ela perde apenas o que pagou pelos bônus de subscrição. Se ela quiser comprar, ela exerce o direito de preferência e ela paga pelas ações lá no futuro. Ok? O que acontece? Normalmente, acionistas majoritários gostam de comprar bônus de subscrição para que o seu poder controlador sobre a empresa não seja diluído. Então, se a empresa determina que vai vender novas ações no futuro, ela costuma emitir bônus de subscrição que garantam aos seus acionistas a manutenção do seu poder de voto, para que, com a emissão de novas ações com direito a voto, esse poder não seja diluído.
Bom, vamos falar agora sobre o nome da sociedade anônima. A sociedade anônima ela pode operar apenas sob denominação. Observem, lá atrás eu falei para vocês que alguns tipos societários só operam sobre firma ou razão social. Exemplo, o empresário individual só pode ter razão social. Falei também que algumas sociedades, como por exemplo a limitada e a Eireli, podem ter ou razão social ou denominação. E algumas sociedades só podem ter denominação, é o caso da sociedade anônima. Só para lembrar a diferença de um e de outro, que a gente falou na aula passada, a razão social ela tem em destaque o nome ou o sobrenome de alguns ou de todos os sócios, enquanto a denominação ela tem em destaque uma expressão de fantasia e a designação da atividade da sociedade. Tá? O nome que vai ser denominação vai ser seguido pela expressão sociedade anônima no final ou pela expressão companhia no início. Tá? Essas expressões podem ser, por extenso, sociedade anônima ou companhia no início, ou abreviadas, CIA ou SA. Lembrando que a expressão companhia aqui é escrita no início e não é designativa da existência de mais sócios, como na sociedade limitada. Por exemplo, se você escreve Fulano e Companhia Limitada, Fulano é o nome que aparece na razão social. A expressão e companhia significa que tem mais sócios, tá? Que não foram colocados na razão social. Nesse caso aqui, a expressão companhia é escrita no início do nome, antes da expressão de fantasia e da expressão designativa da atividade. Tá? Por exemplo, o antigo nome da Vale, Companhia Vale do Rio Doce. Ok? Então, esse companhia é deslocado para o início, tá? E não designa que existem mais sócios. Tá? É diferente. Então, você não pode ter um nome de uma SA que tenha companhia no final, com aquele ezinho de companhia, porque não usa a razão social, usa só a denominação. Então, Companhia Vale do Rio Doce é um exemplo de denominação de uma sociedade anônima que usa a palavra companhia como designação. Tá? Pode ser no fim, como por exemplo Usiminas SA ou Vale SA, que mudou o nome da Vale do Rio Doce, né, para Vale SA, e aí colocou o SA no final. Tá ok? Pode conter a denominação o nome de um fundador, o nome de um acionista ou uma pessoa que tenha concorrido para o bom êxito da formação da empresa. Não é proibido. Só que esse nome ele não vai entrar como razão social, ele vai entrar como expressão de fantasia. Tá? Nesse caso, o nome do fundador ele nem precisa ser mais sócio da empresa. É só uma homenagem. Tá? Então, vamos supor que em vez de ter fundado a Apple, o Steve Jobs tivesse fundado uma companhia chamada Jobs. Nada impede que o nome dele, Jobs, esteja na companhia, o que não quer dizer que seja uma razão social nesse caso. Tá? A sociedade anônima só opera sob denominação. Tá? Distribuição de dividendos. Os acionistas recebem anualmente a distribuição dos lucros em forma de dividendos. Essa distribuição obedecerá ao que está escrito na lei das SAs, ao estatuto e à proporcionalidade das quantidades de ações que cada acionista tem. Então, se você tem 50% das ações, você vai receber 50% da parcela destinada à distribuição de dividendos dos lucros apurados, porque esses lucros eles não são totalmente destinados
à distribuição de dividendos. Parte deles é destinada ao reinvestimento na empresa, ou seja, parte dos lucros são reinvestidos, parte dele pode ser destinada, se for uma companhia fechada, ao pagamento dos lucros das partes beneficiárias e assim sucessivamente. Tá? A especulação no mercado acionário funciona de uma forma que acaba influenciando no sucesso ou no fracasso de determinadas empresas. O que seria a especulação? Seria ganhar dinheiro comprando ações que estão em baixa e vendendo-as após alguma alta. Da mesma forma, se você vende ações suas no momento de alta e compra outras ações no momento de baixa, esperando a alta delas, você acaba lucrando no mercado. É um mercado arriscado, tá? Que exige muita expertise, muita experiência para que se atue nesse mercado para evitar que se perca dinheiro. Porque se você compra ações e essas ações vêm a perder valor, né, diminuindo o valor delas, você acaba perdendo dinheiro. Essa especulação ela é realizada nas bolsas de valores, normalmente com o intermédio de sociedades corretoras. Aliás, sempre com o intermédio de sociedades corretoras. Tá? Por mais que você possa realizar via celular compra e venda de ações hoje em dia, esses aplicativos são aplicativos fornecidos, patrocinados por sociedades corretoras. Tá? E essas operações de compra e venda de ação acabam dando lucro ou prejuízo na medida que você tem experiência e sabe o momento certo de vender. Não é para gente ansiosa esse tipo de mercado, porque se você fica ansioso com a queda, você vai acabar vendendo a sua ação no momento de queda e vai acabar causando um colapso nas suas finanças por conta de não saber o momento certo de vender e de comprar. Tá? É muito regido esse mercado pela lei da oferta e da procura. Tá? Então, se diversas pessoas tentam vender suas ações de uma companhia, tende a cair o preço dessas ações. Tá? Ao passo que se muitas pessoas estão buscando comprar as ações de uma mercadoria, de uma companhia, essas ações tendem a subir. Só para vocês terem uma ideia, toda vez que uma companhia... Por que as companhias anunciam o lucro publicamente? Toda vez que uma companhia anuncia lucro, as pessoas vendo, e se esse lucro é um lucro apetitoso, desejável, as pessoas vendo esse lucro tendem a querer comprar as ações dessa companhia. Tendendo a comprar, o preço das ações costuma subir pela lei da oferta e da demanda. Tá? Ao passo que se uma empresa anuncia prejuízo, e tem que anunciar, não pode manter em segredo, as ações tendem a cair porque as pessoas tendem a querer vender as ações desta companhia. É importante que se diga que mercado, parte é confiança, parte é resultado. Os resultados fazem a confiança subir, a confiança também influencia os resultados, porque se as pessoas perdem confiança, corre-se o risco de ter uma crescente onda de pessoas querendo vender, e aí isso faz com que as ações caiam ainda mais, e aí vai acontecer mais pessoas querendo vender, etc. Tá certo? Sempre é bom que se diga que um momento de queda é o momento propício para comprar ações, desde que se confie que aquela ação vai voltar a subir. Se você acha que essa ação vai continuar caindo, né, o chão é o limite. Tá? Então, se você comprar ações em baixa e não souber ler o mercado, de forma que essas ações que forem compradas continuarem a cair cada vez mais, você pode ter aí um prejuízo, mesmo que as ações estivessem em baixa. Tudo bem? Bom, pessoal, isso acaba que resumidamente o que eu tinha para dizer sobre sociedade anônima. Vocês vão ter um conhecimento
de sociedade anônima suficiente para conhecer o tipo societário, mas qualquer dúvida eu estarei à disposição para bater um papo com vocês, para sanar as dúvidas sobre esse tipo societário, tá bom? Eu vou deixar essa aula mais curtinha mesmo, porque afinal de contas é sábado, né? Não vou deixar uma aula aí de 2 horas, de 1 hora e meia para vocês assistirem. Então, por hoje é só. Eu desejo um ótimo fim de semana para vocês e bom estudo. Um abração, fiquem com Deus.